Uma economia sem empreendedorismo é uma economia deficiente. E em Portugal a situação agrava-se porque o empreendedorismo, ao contrário de ser entendido como um fomento à inovação e uma prioridade nacional, parece ser um alvo a bater por parte dos grandes grupos económicos. Estes grupos económicos veem as novas ideias com valor económico como uma ameaça aos seus negócios. Por isso, todos os incentivos ao empreendedorismo são patrocinados pelos grandes grupos, não numa vertente de apoio, mas sim numa de integração e controle imediato das boas ideias. Quem não alinha é extinto porque não consegue financiamento, ou quem tem capacidade financeira desmotiva pelas barreiras burocráticas existentes e pensadas para sustentar a clientela partidária que labora nas múltiplas instituições de controle de procedimentos. E não no sentido de apoiar o empreendedor, nem no sentido de apoiar o desenvolvimento do país. A isto chama-se falta de visão estratégica. E uma economia controlada por gente sem visão é uma economia que não gera emprego, que paga salários baixos, que não valoriza o conhecimento nem a competência, que não pratica a ética empresarial, que afasta o investimento honesto e que vive à custa dos negócios gerados direta ou indiretamente pelo Orçamento de Estado e pela dívida pública. Do lado das pequenas e médias empresas, o modelo de negócio é essencialmente familiar e orientado para as necessidades financeiras dos mesmos, sendo muitas vezes o potencial de expansão do negócio desprezado em função da desmotivação fiscal e das barreiras existentes, inibindo a criação de novos empregos e empurrando o excedente universitário para lá das fronteiras. Claro que há exceções, há sempre exceções. Felizmente, mas não são suficientes para aguentar o país. Portanto, não só para absorverem o excedente de mão de obra privado, como para servirem de alternativa ao emprego dos empregados públicos que vão ter que sair do Estado. Em resultado da vital reestruturação que é necessário de fazer no sentido de tornar o déficit sustentável, ou seja, ir pagando a dívida com crescimento sem descurar a economia interna e sem descurar a qualidade de vida das pessoas. Do lado da procura, ou seja, do lado do consumidor final, é privilegiar o produto importado. Esta realmente é a prática comum. Temos que fazer precisamente o contrário. Temos que fazer um levantamento das importações, ver quais são as que são rentáveis de fazer em Portugal e substituí-las. É assim que se cria postos de trabalho no país. No fundo, nós temos um modelo económico errado, um modelo assente na importação e um modelo assente no servilismo de as empresas estão ligadas ao Estado e ao Orçamento do Estado. Por isso, quando nos perguntam quem são os nomes sonantes do MMR, a nossa resposta é: não os queremos. Não os queremos cá, não queremos cá nomes sonantes. Senão não conseguimos mudar nada. Vamos ficar iguais aos outros. Portanto, nós queremos é pessoas diferentes. Pessoas com ideias diferentes. E pessoas com capacidade para implementar novas ideias. Portanto, são as empresas, são os empreendedores honestos e profissionais que podem mudar para o futuro de Portugal. São muitos os casos de sucesso empresarial a nível global e muitos deles foram porque nunca desistiram de andar para a frente, apesar de toda a negatividade e barreiras existentes cá dentro. O Made in Portugal deve ser a nossa aposta estratégica. Em todos os segmentos competitivos de produtos com qualidade, sendo a grande oportunidade de investimento e internacionalização dos produtos portugueses com potencial competitivo na revitalização do nosso mercado. O crescimento com redução do desemprego e efeito positivo no PIB, eu volto a repetir, o crescimento com redução do desemprego e com efeito positivo no PIB só pode ser feito de três maneiras. Com investimento produtivo para exportar, com investimento produtivo para substituir importações e com o investimento de empresas portuguesas no estrangeiro. Neste sentido, nós criámos duas leis, além da reforma fiscal que é preciso fazer, criámos duas leis que pensamos criar as bases suficientes para o arranque desta necessidade. É a lei do empreendedor, portanto, para recuperar a economia, é imperioso criar condições para os novos negócios poderem ser lançados de forma rentável e progressiva. Pelo que a lei do empreendedor é destinada a todas as empresas para iniciarem uma atividade económica juridicamente independente, destinada a obter lucro e a criar novos postos de trabalho, limitando o acesso das grandes empresas, direta ou indiretamente, ou ainda fazerem sociedades ou parcerias com particulares, evitando a extensão dos benefícios a quem precisa.
O empreendedorismo inovador deve ser uma das grandes prioridades de Portugal. O destino do investimento dos fundos unitários, tendo em vista a inovação e a produção nacional da mesma, no sentido de garantir a estabilidade económica portuguesa com pleno emprego. Nós temos um projeto que já foi analisado, que se chama Cidades Esportivas, cidades produtivas. Portanto, é a construção de uma cidade do Sol, entre Évora e Beja, e a cidade da Serra, entre Castelo Branco e a Guarda. Portanto, são dois projetos inéditos no mundo, em que a própria cidade partilha o princípio do Lego. A própria cidade em si não só é expansível, como é exportável. O próprio modelo da cidade é exportável, no sentido de concentrar toda a informação e todas as pequenas empresas, no sentido de poder vestir os produtos, poder vestir as marcas e depois exportar os nossos produtos internacionalmente. A cidade do Sol virada para o desenvolvimento de todos os produtos que têm a ver com o aproveitamento da energia solar. Portanto, se nós somos o país da Europa com mais horas de sol, temos a obrigação de ser o país da Europa com melhor investigação nos produtos relacionados com o sol. A cidade da Serra virada para os produtos tradicionais portugueses, para as marcas tradicionais portuguesas. Estas duas cidades produtivas serão duas cidades modelo, cidades satélite, com tudo incluído, e que terão que ter, a nível internacional, uma rede de lojas implementada nas principais cidades europeias, que se chamam Lusoshop. Portanto, que são lojas para venda e promoção dos produtos portugueses, para os introduzir dentro dos hábitos alimentares, culturais e sociais dos nossos países europeus. Portanto, a ideia base deste conceito da cidade produtiva é o equilíbrio demográfico sustentável localmente, tornando o interior tão atrativo como o grande centro, ao mesmo tempo aumentando a sua contribuição para o PIB nacional através da reindustrialização futura dos produtos rentáveis. A primeira infraestrutura a criar será um brain center, portanto um centro de ideias, que vai definir exatamente a localização das duas cidades, assim como um modelo ambiental, social, cultural e profissional que se pretende conjugar. No final, maturidade interna, portanto, deve ser conhecido em todo o mundo como o melhor centro de qualidade de produtos de marca jamais pensado ou concebido. Tudo o resto foi pensado no sentido de um maior aproveitamento transversal de todas as vantagens competitivas em termos de localização versus produtividade, sobretudo a grande novidade de que tudo neste conceito é exportável, como eu já tinha dito inicialmente. Portanto, as cidades produtivas servirão de base ao desenvolvimento do projeto Energy. Este projeto Energy, que é um projeto de energias renováveis em grande escala. Os nossos objetivos, em termos de medidas, quer seja do ponto de vista fiscal, quer seja do ponto de vista da economia, porque é preciso criar condições para que haja investimento. E hoje em dia não há condições para haver, principalmente, retorno do investimento que se faz. Portanto, precisamos diminuir o peso da componente da importação nos produtos exportados em 1,5% ao ano. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que ter mais incorporação nacional nos produtos importados, que importamos para depois voltar a exportar. Portanto, hoje em dia nós fazemos transformação em Portugal, mas essa transformação implica 50% de incorporação de produtos importados. Portanto, nós precisamos de anular isso, 1% ao ano. Precisamos de anular a importação de produtos e aplicar a produção de produtos nacionais, porque é um mercado realista que existe e que pode ser facilmente quantificável. Aumentar o peso das exportações no PIB em 3% ao ano. Isto significa aumentar o peso das exportações em 5 mil milhões de euros. Liderar o fornecimento de bens transacionáveis premium nos países da lusofonia. Nós temos a língua, neste aspecto comercial, é uma mais-valia, porque nós, tendo a língua, temos a obrigação de liderar o fornecimento aos países de língua portuguesa. Direcionar as exportações de qualidade para o mercado norte-americano, europeu e canadiano. Usar o conceito de mar para o desenvolvimento de novos produtos marítimos, como o Orlando falou. Portanto, criar e conceber o primeiro navio de gestão de aquacultura em alto mar. Considerar Portugal a porta sul de entrada na Europa, mas considerar a porta de saída para os Estados Unidos e para o Canadá. Desenvolver e integrar o potencial turístico das regiões autónomas com o continente. Portanto, não há nenhuma interação. A questão do turismo e da cultura, como a Isabel me falou, é tratada em avulso, conforme os interesses sectoriais. Não há uma uniformização, não há um plano estratégico para integrar essa mais-valia, que é uma vantagem competitiva para Portugal. É preciso construir um terminal de cruzeiros no Algarve e integrar a serra e a cultura na oferta turística. Algarve não é só praia, é muito mais do que só praia. É preciso fazer o reordenamento territorial e turístico do Algarve com base no conceito
Best Beach and Food Vacations. Portanto, nós temos o melhor conceito de praia aliado com a melhor dieta mediterrânica. Aproveitamento do potencial agrícola nacional nos produtos exclusivos primos, como também alguém já falou aqui. Temos que ter um plano nacional de empreendedorismo, um plano nacional de investigação e desenvolvimento, uma coisa tem que trabalhar em parceria com a outra. Nós não podemos desenvolver novos produtos se não tivermos um centro de investigação e desenvolvimento, para construir, no fundo, a marca Made in Portugal. O Made in Portugal quer dizer qualidade. Legalizar o tuning. Isto agora pode parecer um pouco estranho, mas o tuning é um mercado fabuloso. Nós, com 365 dias quase que só o ano todo, não são 365, mas são menos 20 ou 30, temos todas as condições para que o tuning seja uma mais-valia para Portugal. Além disso, Portugal beneficia de uma experiência exemplar na produção de moldes. Portanto, podemos associar essas duas questões. Portanto, esses dois aspectos. O tuning com a indústria de moldes e criar um novo evento, como é, por exemplo, a concentração de motas no Algarve. Nós podemos criar 1 ou 2 eventos durante o ano, quando nos outros países nórdicos está tudo dentro de casa com neve à porta, nós aqui podemos ter tudo na rua e fomentar esse mercado, que é um mercado de enorme potencial. Licenciamento de 6 meses para os novos projetos. Este é um dos aspectos que tem que funcionar mesmo. Tem que funcionar mesmo com avaliação e com consequências. Não é admissível que novos projetos demorem mais do que 6 meses a serem aprovados. Criação de uma hotline anónima de controle à corrupção. Portanto, esta é uma proposta que nós já há algum tempo vimos a apelar e é uma proposta que, estranhamente, nunca ninguém falou nela por parte de quem de direito. Portanto, criando uma linha anónima, diretamente à Polícia Judiciária, ouvida por pessoas altamente treinadas e selecionadas para que sejam denunciados anonimamente todos os casos de corrupção. Licenciamento documental em projetos similares e timings adequados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se há experiência efetiva em Portugal no licenciamento de um projeto, porque é que as pessoas que vêm com projetos similares têm que esperar novamente e fazer um processo inicial? Portanto, se há experiência, vamos agilizar essa aprovação, que depois, suficientemente e convenientemente fiscalizada, garante o cumprimento de todas as normas. Lançamento do conceito internacional do ZooShop, como eu já falei há pouco, que é o sistema para escoar depois os produtos de marca portuguesa. Temos que criar o cluster do Jeep Moto Elétrica. Portanto, nós, associado ao projeto de desenvolvimento dos produtos de aproveitamento solar, temos a obrigação de liderar a produção de diversos tipos de equipamento de energia solar. É preciso rever o Código da Estrada. E vocês agora vão dizer, mas o que é que o Código da Estrada tem a ver com o fiscal e com a economia? Tem muito a ver. É porque o Código da Estrada, hoje em dia, necessita de algumas alterações, porque está muito formatado para fazer receita fiscal para o Estado. É bom que haja receita fiscal, no caso do MMR, porque isso seria o financiamento da Segurança Social. Mas o custo indireto que todos estes processos das coimas têm, todo o facto das sanções acessórias, ou seja, as pessoas que ficam sem carta quando estão a trabalhar, porque a maior parte das pessoas que são apanhadas em excesso de velocidade até nem vão em velocidade excessiva e por acaso até andam a trabalhar. A polícia normalmente só a montar os radares durante o horário de trabalho. É muito raro já haver grandes controle de velocidade fora do tempo de trabalho. Portanto, nós temos que despenalizar as sanções acessórias que impeçam as pessoas de trabalhar. Por isso, o sistema de regulação e fiscalização das coimas deve passar por uma duplicação da coima, uma duplicação progressiva da coima em si e não uma sanção acessória, uma dupla condenação. Ou seja, quem foi apanhado em excesso de velocidade não devia ter sido, paga 120 euros. Na segunda vez paga 240 euros. Da terceira vez paga 240 euros mais 120. Ou seja, vai dobrando a multa, sempre acrescentando um valor. Obviamente depois terá que haver um mecanismo de resolução por trás, mas só, única e simplesmente, a pessoa deve ser condenada pela infração. Não tem que ter nenhuma sanção acessória, não tem que ter nenhuma inibição de conduzir, porque enquanto não vai conduzir, não vai trabalhar. Não vai trabalhar, não produz e prejudica o país. Por isso, para finalizar, nós temos aqui mais duas medidas, que é a extinção de todas as taxas comerciais ou bens passivos de tributação com IVA e IRC. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, além da tributação de IRC e de IRS sobre a grande parte dos bens,
há determinados setores, determinados produtos, determinados institutos públicos que resolveram inventar mais uma taxa e mais uma taxazinho, é mais 1% ali, mais 2% ali, mais 0,2% ali, tudo no sentido de sustentar a clientela partidária que não trabalha, não sabe fazer nada e só dá despesa ao Estado. Por isso, estas são algumas das 300 medidas que nós temos para tornar Portugal um país para se viver em paz e em felicidade. Eu termino com uma citação de um japonês. Eu trabalhei numa empresa japonesa, na Takeda, que é uma das maiores, é a maior empresa de consumo do Japão, e realmente a citação é a seguinte: pobre não é necessariamente um país sem recursos, mas sim o que está desprovido de instituições políticas fortes, dependendo da sua existência da vontade coletiva do povo. Muito obrigado.